Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE-AHA. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas das perguntas 963 e 964. Na pergunta 963, com cada homem individualmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Kardec, querendo saber dos espíritos, como é que Deus pode tomar conhecimento da vida de cada criatura? E eles respondem assim: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é pequeno demais. Nós vamos encontrar lá na Gênese, no capítulo 2, o item A providência, no item 22, falando assim, nos dando uma ideia melhor de como é que nós podemos entender Deus como participando de toda a sua criação. Eles nos dizem assim: impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. É difícil eles nos descreverem coisas como sabermos detalhes de Deus, mas eles vão nos fazer uma comparação para que a gente consiga entender um pouquinho como é que Deus está em tudo. E eles nos dizem assim: suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Este fluido, se fosse sem inteligência, atuaria somente na matéria. Mas se, porém, o supusermos dotado de inteligência, um fluido com inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Veja a comparação que eles fazem para nos fazer entender um pouquinho melhor de Deus em nós. No item 24, eles falam assim: seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Eles nos dizendo, então, que se este fluido fosse inteligente, que pudesse penetrar em tudo e em todos, fazendo uma comparação de como seria essa ação da divindade na sua criação. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo deste fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando mesmo o fluido em toda a parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. E cada átomo deste fluido, então, seria capaz de perceber, de sentir, de penetrar tudo e todos. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado desse fluido. Achamo-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. Deus sabe de tudo o que acontece no universo.
O nosso pensamento está em contato ininterrupto com seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo, explicando-nos as palavras do Cristo. Por que nós estamos em Deus? Por que Deus está em nós? Por que podemos ser um com Deus? Porque efetivamente ele está junto e em nós. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade, como se ele estivesse distante de nós, em algum lugar supremo, olhando para nós. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Nós não precisamos gritar quando fazemos uma prece, porque Deus não está longe. Só no pensarmos, esses nossos pensamentos estão repercutindo em Deus. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. O nosso pensamento tem essa capacidade de vibrar o som à nossa volta, como se fosse um som ambiente mesmo. Nosso pensamento, ele vibra todas as energias que estão ao nosso redor. Na pergunta 964, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Então Deus vai ficar prestando atenção para nos punir ou para nos premiar? E eles respondem: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos nossos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Deus criou leis perfeitas, sábias, soberanas. Todas as vezes que nos afastarmos das leis de Deus, nós adoecemos, nós sofremos, nós receberemos de volta todas essas vibrações pesadas que emanarmos através dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Kardec faz uma nota. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou nossa infelicidade futuras. Esta verdade se torna evidente por meio da seguinte comparação. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Ele vai fazer então, vai contar uma história e vai fazer uma comparação. Um pai dá ao seu filho instrução e condições dele se guiar na vida. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente, comparando Deus a um pai que dá todas as orientações necessárias aos seus filhos e deixa que cada um tenha o seu livre-arbítrio, que semeie e colha conforme a sua vontade. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados ao seu cultivo e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita?
Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de que falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Deus sempre faz mais pela sua criação. Ele dá todos os recursos, ele ensina, ele envia os espíritos missionários, os seus mensageiros amados, a estarem sempre nos ajudando, nos ensinando a recomeçar, a compreender onde erramos, a fazer uma análise e a fazer todo um processo de reinício para que possamos também através da reencarnação, que é mais uma dádiva divina, refazermos os nossos erros do passado, aprendermos com eles e crescermos fazendo coisas melhores. Na Revista Espírita de maio de 1865, com o título Deus não se vinga, em determinado momento, eles falam assim: Deus vingar-se, que blasfêmia! Que diminuição da grandeza divina, que ignorância da distância infinita que separa a criação de sua criatura, que esquecimento de sua bondade e de sua justiça. Porque nós temos a mania de julgarmos e condenarmos e acharmos que Deus também julga e condena. Deus viria numa existência em que não vos resta nenhuma lembrança de vossos erros passados, fazer-vos pagar caro pelas faltas que podeis ter cometido numa época pagada em vosso ser. Essas reflexões que Deus viria punir, Deus viria se vingar dos nossos erros passados numa próxima encarnação. Não. Deus não age assim. Ele entrava o impulso de uma paixão funesta. Ele observa os seus filhos e ele intervém no momento certo, muitas vezes fazendo com que determinadas situações não ocorram para nosso próprio benefício. Ele corrige o orgulho inato por uma humildade forçada. Muitas vezes ele coloca o orgulhoso numa situação em que ele precisa aprender a ser humilde. Ele endireita o egoísmo do passado. Então, como pai, ele corrige, mas também como pai, Deus não se vinga. Deus não tem esses instintos mórbidos, animalescos que nós temos. Deus é só amor e é só através do amor que Ele quer que nós aprendamos e recomecemos a fazer através do conhecimento e do aprendizado, do que é certo, do bem e de como agir para ter um futuro melhor. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.